Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um personagem bíblico. E o nome deles é Balaão. Bem, a história dele começa justamente no tempo da migração do povo de Israel para Canaã. A Bíblia, como a gente falou anteriormente, a Bíblia fala que ele é um povo numeroso, o povo de Israel. E existia um rei chamado Balaque, que estava se preocupando justamente com o crescimento do povo de Israel. E ele queria amaldiçoar o nosso povo, o povo de Deus. E para isso ele teve uma ideia. Ele enviou os seus sacerdotes para encontrar Balaão, que era um adivinho. A Bíblia fala que ele era um homem que era muito conhecido. Você conhece alguém famoso? Se eu falasse o nome de alguém famoso, você conheceria? Pois bem, vamos associar Balaão a esses personagens de hoje. Então a Bíblia fala que em um determinado momento os homens chegaram lá e falaram para Balaão. E a gente encontra essa passagem no livro de Números 22. A gente pode ler o número, para você entender essa história, é importante que você leia todo o capítulo todo o capítulo desse livro, para que você entenda essa história. Como é muito estendida, a gente vai falar só fragmentado, para que você, criança, entenda. Então, chegando lá, eles encontraram Balaão. E a Bíblia fala que eles falaram, para Balaão que existia um povo numeroso na terra. E o rei estava temendo o crescimento desse povo. Então ele queria que Balaão amaldiçoasse esse povo. E aí Balaão falou algo assim para eles. Falou que ele só fazia aquilo que o Senhor determinava. E assim ele fez. Ele foi consultar a Deus. Só que o Senhor não permitiu que ele fosse. Então aqueles sacerdotes voltaram para o rei Balaque e falaram. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, crianças, nessa manhã. Não troque os tesouros de Deus pelos tesouros do homem. E aí a gente vai ver o que aconteceu com Balaão. E muitas das vezes isso acontece conosco hoje nos dias atuais. A Bíblia fala que Balaque, vendo a resposta de Balaão, ele manda com que outros sacerdotes mais importantes fossem ao encontro de Balaão e ofereceram a ele título, um cargo. Muitas vezes nós também, crianças, nós estamos preocupadas com cargos, com títulos que as pessoas podem nos dar. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que nós não temos que nos importar com os títulos e cargos que nós temos que permanecer fiel à palavra de Deus. Então, quando os sacerdotes chegaram pela segunda vez na casa de Balaão, a Bíblia fala que ele provavelmente começou a arquitetar um projeto, um plano. O coração dele já tinha sido contaminado e Deus conhecia o coração de Balaão. Então ele insistiu novamente e foi consultar a Deus uma vez. Já pensou? Deus já havia falado para ele que não era para ele fazer aquilo. Mas ele não se contentou e insistiu a perguntar a Deus novamente. E aí o Senhor disse: vá, mas faça somente aquilo que eu te mandar. E eu pergunto para você nessa manhã, criança: você tem feito somente aquilo que o Senhor tem te mandado? Ou em algum momento da sua vida, você tem feito algo que tenha desagradado a Deus? Se você tem feito algo que tenha desagradado o coração de Deus, que tenha entristecido, que você possa nessa manhã se arrepender do caminho mau que você está tomando, se arrepender das coisas erradas que você esteja fazendo e que você se acerte com o nosso Senhor. Amém? Então, nesse momento que Balaão havia consultado a Deus pela segunda vez, e o Senhor permitiu, a Bíblia fala que Balaão montou em uma jumenta, em uma mula, e foi a um caminho. E a Bíblia fala que a jumenta, por alguns momentos ela parou. Sabe quando um bicho empaca? Foi isso que a mula fez. E Balaão não entendia.
E Balaão começou a bater na mula, né? Foi agressivo. Poxa, essa mula empacou, eu estou indo me apresentar diante do rei Balaque. E por 3 vezes a Bíblia fala que a mula virou para um lugar, desviou para o outro, porque na verdade a mula, ela estava vendo um anjo na frente. O anjo provavelmente iria matar Balaão. Mas o Senhor foi piedoso e misericordioso e mostrou o anjo para a mula. E a Bíblia fala que em um determinado tempo, quando Balaão estava agredindo a mula, ela falou: por que tu me bates? Por um acaso eu não tenho trabalhado esse tempo todo para você e nunca tinha acontecido isso? E Balaão respondeu: é verdade, mas agora você está me perturbando, você não quer caminhar. E aí o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu um anjo com a espada desembainhada. O Senhor poderia muito bem ter matado Balaão naquele momento, mas como eu digo a vocês, o nosso Deus, Ele sempre é um Deus piedoso e um Deus misericordioso. Naquele momento, Ele não permitiu que isso acontecesse com Balaão. Então, a Bíblia fala que Balaão chegou até diante do rei Balaque e ele foi apresentar alguns lugares. E eu quero dizer a você, às vezes as pessoas vão querer nos amaldiçoar, mas quando Deus está na frente, até aquilo que é para amaldiçoar, o Senhor transforma em bênção. E Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de Israel, mas o Senhor não permitiu que ele fizesse isso. E a Bíblia fala que toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguia. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Que nós possamos usar a nossa boca, crianças, nunca para amaldiçoar, mas para abençoar. Abençoe a sua casa, abençoe os seus amigos, abençoe a sua família, abençoe os seus irmãos. Sabe? Quando você estiver brincando, abençoe os seus amigos. Quando você estiver na escola, abençoe os seus amigos. E eu quero dizer para você também nessa manhã, não troque os tesouros que Deus tem pelos tesouros que o homem oferece. Muitas vezes a gente vai andar totalmente contra a rota que Deus nos direcionou, porque o nosso coração está voltado para as coisas que nós podemos alcançar. Aqui na terra, nós não devemos juntar tesouros. Isso aqui, tudo que a gente tem, essa joia aqui, ó, pode ser banhada a ouro. A Bíblia fala que no céu a gente não vai precisar nada disso. Então não ajunte os tesouros que o homem pensa em te dar, certo? Então que nessa manhã você possa se comprometer para guardar somente aquilo que Deus espera de você. Seja comprometido com o Senhor, não se venda, não se compre por nada, mas sempre abençoe aqueles, mesmo que eles estejam te amaldiçoando, que você use a sua boca para abençoar. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus. Eu gostaria que você na sua casa fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração, tá bom? Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer por mais um devocional, declarar, Senhor, o nosso amor por ti, que nós não nos venderemos, Senhor, por circunstância nenhuma. Deus nos dá discernimento, nos dá direção, que nunca nós viemos nos vender por ouro, por tesouro, por nada, mas que nós possamos prosseguir debaixo da tua palavra, que nós possamos andar debaixo da tua direção, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, criança. Deus abençoe. Até o próximo devocional.